Bem-vindo ao A Vida Autossuficiente, seu guia para desenvolver resiliência, capacidade e liberdade em tempos de incerteza. Sou seu anfitrião e hoje vamos nos aprofundar em princípios e práticas que podem transformar a segurança e o futuro da sua família. Nos próximos 20 minutos, exploraremos 3 ideias poderosas. Primeiro, como é realmente a verdadeira preparação para emergências, além de apenas comprar suprimentos. Segundo, a surpreendente psicologia da autodisciplina e por que a força de vontade por si só sempre falhará. E terceiro, lições atemporais de 3 figuras históricas que personificaram a autossuficiência de maneiras radicalmente diferentes. Quer você esteja preocupado com a incerteza econômica, queira desenvolver a resiliência familiar ou simplesmente deseje mais controle sobre a direção da sua vida, este episódio oferece estratégias práticas que você pode implementar imediatamente. Vamos começar com uma pergunta que deixa a maioria das pessoas desconfortáveis. Se a energia acabasse por 2 semanas agora, sem eletricidade, sem água encanada, sem supermercados abertos, sua família ficaria bem? A maioria dos americanos responderia absolutamente não. Isso é um problema, porque interrupções acontecem. Furacões, incêndios florestais, tempestades de gelo, choques econômicos, colapsos na cadeia de suprimentos. Esses não são cenários hipotéticos de fantasias de sobrevivência. São realidades recorrentes que pegam famílias desprevenidas, completamente desprevenidas. Mas aqui vai a boa notícia. A preparação básica para emergências não é difícil nem cara. O que ela exige é uma ação sistemática ao longo de 30 dias. Deixe-me explicar a estrutura. A primeira semana concentra-se na necessidade mais crítica de sobrevivência: água e comida. Você precisa de 48 litros de água por pessoa, um suprimento para 2 semanas com meio galão por dia. São recipientes ou caixas de água engarrafadas de 20 litros, armazenados em local fresco e escuro. Custo, cerca de $30 a $50 por pessoa. Para a alimentação, evite as refeições liofilizadas que você nunca experimentou. Estoque alimentos que sua família realmente consome por 2 semanas. Enlatados, arroz, macarrão, manteiga de amendoim. Adicione um fogão de acampamento para cozinhar sem energia elétrica e, de repente, você poderá alimentar sua família quando os outros estiverem em pânico. Custo total da primeira semana, cerca de $200 para uma família de 4 pessoas. A segunda semana adiciona luz, aquecimento e comunicação. Lanternas de LED, baterias externas para carregar o celular, um rádio de emergência para atualizações de notícias. Se você mora em um clima frio, precisa de uma maneira de aquecer sua casa sem eletricidade, seja uma lareira, um fogão a lenha ou um aquecedor a gás propano com ventilação adequada. Não se esqueça do detector de monóxido de carbono com bateria reserva. Mais $200 aproximadamente, mas agora você já cobriu os fundamentos da sobrevivência. A terceira semana aborda suprimentos médicos, higiene e documentação. Um kit completo de primeiros socorros, um suprimento de 30 dias de medicamentos prescritos e suprimentos de saneamento para quando o abastecimento de água parar. Reúna cópias de documentos importantes, identidades, apólices de seguro, extratos bancários e guarde-as em um recipiente à prova d'água e de fogo. Saque de $500 a $1.000 em notas pequenas, porque caixas eletrônicos não funcionam sem energia e pagamentos eletrônicos falham em emergências. A quarta semana completa sua preparação com segurança, habilidades e planejamento. Certifique-se de que suas portas e janelas estejam devidamente trancadas. Faça um curso básico de primeiros socorros e RCP. Habilidades são mais importantes do que equipamentos. Crie um plano de emergência familiar. Onde vocês se encontrarão se estiverem separados? Quem é seu contato fora da área quando os telefones locais não funcionam? Pratique sua rota de evacuação. Converse com vizinhos sobre ajuda mútua em emergências. O custo total deste plano de preparação de 30 dias, de $700 a $1.200 para uma família. Pode parecer caro até você perceber que este investimento oferece segurança contra desastres que podem custar milhares de dólares ou ser fatais. É o melhor seguro que você pode comprar. Mas aqui está o que a maioria das pessoas ignora. A preparação para emergências não se resume apenas a suprimentos. É uma questão de psicologia. Famílias preparadas assistem aos noticiários de desastres com calma, pois sabem que ficarão bem. Famílias despreparadas entram em pânico, o que leva a decisões erradas e situações perigosas.
A confiança que vem de saber que você consegue lidar com 2 semanas sem ajuda externa, isso não tem preço. E muda fundamentalmente a maneira como você se movimenta pelo mundo. Agora vamos falar de algo igualmente importante: autodisciplina. Porque todos os suprimentos de emergência do mundo não vão ajudar se você não conseguir seguir o plano de produzi-los. A maioria das pessoas pensa que a autodisciplina é um traço de caráter. Algumas pessoas a têm, outras não. Pesquisas mostram que isso está completamente errado. Autodisciplina não tem a ver com força de vontade, tem a ver com sistemas. Eis o que a ciência comportamental revela: a força de vontade é um recurso limitado que se esgota com o uso. O psicólogo Roy Baumeister demonstrou isso por meio de experimentos em que pessoas que resistiram à tentação, como não comer biscoitos colocados à sua frente, por exemplo, tiveram um desempenho pior em tarefas não relacionadas que exigiam autocontrole. Sua força de vontade se esgotou. Isso explica por que você consegue resistir a donuts no café da manhã, mas não consegue resistir a sorvete à noite. À noite você já tomou centenas de decisões e resistiu a dezenas de tentações. Você está sem energia. A implicação é profunda. Não confie apenas na força de vontade. Em vez disso, planeje seu ambiente e rotinas para minimizar situações que exijam força de vontade. Deixe-me dar-lhe 3 estratégias poderosas que realmente funcionam. Primeiro, intenções de implementação. Pesquisas do psicólogo Peter Gollwitzer mostram que planos específicos do tipo "se então" aumentam drasticamente a continuidade. Em vez de metas vagas como "vou me exercitar mais", você cria gatilhos precisos. Se forem 6 da manhã de um dia de semana, farei 30 minutos de exercício antes de tomar banho. O formato "se então" cria um comportamento automático que não exige força de vontade. Segundo, dispositivos de compromisso. São escolhas que você faz agora e que restringem suas opções futuras, forçando seu eu futuro a fazer o que seu eu atual deseja. Quer economizar dinheiro? Configure transferências automáticas no dia do pagamento antes de poder gastá-lo. Quer evitar distrações nas redes sociais? Exclua os aplicativos do seu celular. Reinstalá-los exige esforço, o que cria atrito. Quer se exercitar regularmente? Conte aos seus amigos seus objetivos publicamente. A pressão social ajuda você a alcançá-los. Terceiro, a regra dos 2 minutos. Ao começar novos hábitos, faça com que a versão inicial leve menos de 2 minutos. Quer ler mais? Comece com 2 páginas por noite. Quer se exercitar? Comece com 2 minutos de alongamento. A versão de 2 minutos é sustentável e cria impulso para um engajamento mais longo. Essas estratégias não exigem força de vontade sobre-humana. Elas exigem um design inteligente. E funcionam porque se alinham com o modo como a psicologia humana realmente opera, não com o modo como gostaríamos que ela operasse. Eis o efeito composto em ação. Alguém que lê 10 páginas por dia, lê 3.650 páginas por ano, aproximadamente 12 livros. Alguém que se exercita 15 minutos por dia, completa 91 horas de exercícios por ano. Pequenas ações diárias sustentadas ao longo do tempo criam resultados que parecem impossíveis para quem confia apenas na força de vontade. A principal conclusão? A trajetória da sua vida é determinada menos por grandes decisões do que por milhares de pequenas escolhas que você mal percebe que está fazendo. Uma melhora de 1% diariamente se acumula, resultando em uma melhora de 37 vezes após um ano. Um declínio de 1% diariamente se acumula, chegando a quase zero. A matemática dos juros compostos se aplica ao comportamento. Pequenas ações, acumuladas ao longo do tempo, criam enormes diferenças nos resultados. Agora, deixe-me compartilhar 3 histórias que dão vida a esses princípios. 3 pessoas de épocas diferentes que personificaram a autossuficiência de maneiras radicalmente diferentes. Primeiro, Andrew Carnegie, que passou da pobreza de um imigrante escocês para se tornar o homem mais rico e o maior filantropo dos Estados Unidos. Carnegie chegou aos Estados Unidos aos 12 anos com sua família, que havia tomado dinheiro emprestado apenas para emigrar. Ele começou a trabalhar em uma fábrica têxtil por $1,20 por semana, 12 horas por dia, trocando carretéis em máquinas de fiar. Mas a verdadeira educação de Carnegie aconteceu fora daquela fábrica. Um rico empresário chamado Coronel Anderson abria sua biblioteca pessoal para os jovens trabalhadores todos os sábados. Carnegie devorava livros, história, biografia, economia, filosofia, lia vorazmente e memorizava tudo.
Esse livre acesso ao conhecimento transformou um jovem da classe trabalhadora em um dos homens mais instruídos dos Estados Unidos. Carnegie construiu sua carreira sistematicamente por meio de aprendizado incansável. Tornou-se mensageiro telegráfico e, em seguida, aprendeu telegrafia sozinho, observando operadores. Foi promovido a telegrafista aos 14 anos. Aos 24, era superintendente de uma divisão ferroviária. Aos 30, estava construindo o império siderúrgico que o tornaria o homem mais rico do mundo. Mas eis o que torna a história de Carnegie verdadeiramente notável. Em 1901, ele vendeu sua siderúrgica por 480 milhões de dólares, cerca de 14 bilhões, em valores atuais. Depois doou 90% do valor e demonstrou que a acumulação não é o objetivo, mas sim o impacto. Segundo, Sequoia, um ourives Cherokee que realizou algo que os linguistas consideram quase impossível. Por volta de 1821, Sequoia criou sozinho um sistema de escrita completo para a língua Cherokee. Sequoia não sabia ler nem escrever em inglês e não tinha educação formal. Mas durante a Guerra de 1812 observou soldados brancos usando mensagens escritas e ficou fascinado. O povo Cherokee não possuía sistema de escrita. Sua história e conhecimento dependiam inteiramente da memória e da transmissão oral. Sequoia decidiu criar um. Sua comunidade achou que ele era louco. Por 12 anos, ele suportou zombarias enquanto desenvolvia metodicamente seu silabário. 85 símbolos representando todas as sílabas Cherokee. Quando ele finalmente demonstrou que o sistema funcionava, pedindo à filha que lesse as mensagens que ele havia escrito, os líderes Cherokee ficaram atônitos. Em poucos meses, o silabário se espalhou por toda a nação Cherokee. Em poucos anos, as taxas de alfabetização Cherokee superaram as das populações brancas vizinhas. Os Cherokee começaram a publicar um jornal bilíngue, adotaram uma constituição escrita e preservaram seu conhecimento cultural por escrito pela primeira vez. A conquista de Sequoia demonstra que a educação formal não é necessária para a realização intelectual. O que é necessário é persistência por meio de zombaria, observação e análise cuidadosas e comprometimento a longo prazo. Sequoia trabalhou 12 anos em seu silabário enquanto todos lhe diziam que ele estava perdendo tempo. Essa é a disciplina necessária para uma conquista extraordinária. Terceira, Margaret Thatcher, que se tornou a primeira mulher primeira-ministra britânica em 1979 e salvou seu país do colapso econômico. Thatcher herdou a catástrofe. Inflação acima de 10%, desemprego crescente, sindicatos controlando grandes indústrias por meio de greves, lixo acumulado nas ruas. A Grã-Bretanha parecia acabada. Ao longo de 11 anos, Thatcher transformou a Grã-Bretanha por meio de um compromisso inabalável com os princípios. Ela rompeu com o poder sindical que tornara a nação ingovernável. Privatizou indústrias estatais ineficientes. Reduziu os gastos do governo e as alíquotas máximas de impostos de 83% para 40%. Defendeu a soberania britânica militarmente na Guerra das Malvinas e diplomaticamente contra o comunismo soviético. As políticas eram controversas, profundamente controversas, mas Thatcher não governava por pesquisas ou consenso. Não sou uma política de consenso, disse ela. Sou uma política de convicções. Ela acreditava que certos princípios eram corretos e os perseguia, apesar da intensa oposição. Em 1990, quando ela deixou o cargo, a economia britânica crescia mais rápido que a da Alemanha ou da França. As greves sindicais caíram de 29 milhões de dias perdidos anualmente para menos de 2 milhões. A propriedade de imóveis aumentou de 55% para 77%. 9 milhões de pessoas possuíam ações de empresas anteriormente estatais. Thatcher demonstrou que nações em declínio podem reverter o curso por meio de uma liderança determinada, baseada em princípios e não em popularidade. Seu legado permanece controverso, mas ninguém nega que ela mudou fundamentalmente a trajetória da Grã-Bretanha. Então, o que conecta essas três histórias? O que Carnegie, Sequoia e Thatcher nos ensinam sobre autossuficiência hoje? Primeiro, a educação é acessível a quem a busca. Carnegie praticamente não teve educação formal, mas se tornou um dos homens mais instruídos dos Estados Unidos por meio da leitura. Sequoia não tinha formação linguística, mas criou um sistema de escrita. Thatcher dominou detalhes políticos complexos por meio de estudo disciplinado. Nenhum deles esperou que alguém lhe desse conhecimento, eles o aceitaram. Segundo, a persistência supera a zombaria e a oposição.
Carnegie trabalhava 12 horas por dia na adolescência, enquanto outros brincavam. Sequoia suportou 12 anos de ridículo enquanto aperfeiçoava seu silabário. Thatcher enfrentou críticas constantes, ameaças de morte e oposição política sem vacilar. Todos entendiam que conquistas necessárias raramente são populares no início. Terceiro, pense a longo prazo enquanto outros pensam a curto prazo. Carnegie comprou ativos durante crises econômicas e construiu por décadas, não por trimestres. Sequoia trabalhou 12 anos em um projeto que a maioria das pessoas desiste após 12 semanas. Thatcher sacrificou a popularidade a curto prazo pela transformação a longo prazo da Grã-Bretanha. Todos aceitaram gratificação adiada em troca de impacto duradouro. Quarto, sirva a algo além de si mesmo. Carnegie doou 90% de sua riqueza para ajudar outros a se aprimorarem. Sequoia criou o silabário para preservar a cultura Cherokee e empoderar seu povo. Thatcher sofreu ataques pessoais porque acreditava que suas políticas salvariam a Grã-Bretanha. Elas não eram motivadas puramente por interesse próprio, eram motivadas por contribuição. Esses princípios se aplicam independentemente das suas circunstâncias. Você não construirá um império siderúrgico, inventará um sistema de escrita ou se tornará primeiro-ministro. Mas você pode se educar incansavelmente, persistir diante da oposição, pensar a longo prazo e servir aos outros. E esses princípios, aplicados consistentemente ao longo dos anos, criam resultados notáveis. Aqui está a sua ação para hoje. Escolha uma área deste episódio e implemente esta semana. Talvez seja começar seu plano de preparação para emergências de 30 dias. Hoje mesmo, peça recipientes com água e alimentos de longa duração. Talvez seja criar uma intenção de implementação usando o formato se então. Talvez seja identificar um livro para ler que irá desenvolver conhecimento em uma área que você deseja dominar. Não tente fazer tudo ao mesmo tempo. Isso exige mais força de vontade do que você tem. Construa sistematicamente um passo de cada vez. Lembre-se, resiliência não se constrói da noite para o dia. Ela se constrói sistematicamente ao longo do tempo, por meio de esforço consistente. Autodisciplina não se trata de força de vontade sobre-humana. Trata-se de sistemas inteligentes. E conquista não é mistério, é ação disciplinada repetida ao longo do tempo. A trajetória da sua vida é determinada por milhares de pequenas escolhas que você faz diariamente. A partir de hoje, faça essas escolhas com consciência. Amplie-as ao longo do tempo. Construa a vida resiliente, capaz e autossuficiente que você deseja. Obrigado por ouvir a Vida Autossuficiente e até a próxima. Mantenha-se preparado, mantenha-se livre. E mantenha-se civilizationbuilders.net, www.amazon.com/constant, reconstruindo a civilização, uma voz de cada vez.